Boa noite. Que bom poder reunir para orar, não? Todas as vezes que a gente ora, Deus responde. Então vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial porque Ele é bom. Não sei o que você está precisando, mas Deus, Ele sabe. Você tem que pensar que Jesus não está mais na terra. Ele é a videira, nós somos os ramos, nós estamos aqui. E se o ramo não estiver ligado à videira, nada acontece. Olha quantos ramos ligados na videira nessa noite. Então pensa em quem Jesus é para você. Começa a pensar nas coisas boas que Ele planejou para você. Comece a pensar que você é do céu e que você está morando temporariamente aqui na terra. Então a sua morada não é aqui. Você está morando temporariamente. Nós somos do céu. Pai, nós te damos graças nessa noite. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer agora, nesse exato momento. Que nessa noite a tua palavra seja luz, que possamos entender a tua palavra, nos dê entendimento da tua palavra nessa noite, Pai. Que possamos compreender quem nos tornamos por meio de Cristo. Que possamos verdadeiramente entender que somos sal da terra, luz do mundo. Que possamos compreender, Pai, que tudo já foi feito, tudo já foi feito. Que existe uma jornada maravilhosa diante de nós, uma jornada de fé. E nós não olhamos para trás. Damos ao Senhor nessa noite toda a honra, toda a glória. Tu és um Deus santo, Tu és santo, Pai. Tu és o Senhor que nos sara, que nos prospera. Tu és o nosso libertador, o nosso curador. Tu és a videira verdadeira. Nós somos os ramos, Pai. Nós te louvamos. Podemos dizer que Tu és o nosso bom pastor nessa noite e nada irá nos faltar. De nada temos falta. O Teu nome é santo, é maravilhoso. Tu és aquele que opera maravilhas no nosso meio nessa noite. Não temos medo, Pai. Tu és a força dos nossos braços. Tu és a força dos nossos braços. Os nossos pés estão sobre a rocha. Tu és o nosso canto de vitória. Não temos medo, não temos medo. O Senhor está conosco. Entregamos tudo diante de Ti nessa noite, Pai. Tu és a resposta que esperamos. Tu és a nossa resposta nessa noite, Pai. Muito obrigada. Toda arma forjada contra nós não prospera. Toda operação maligna para roubar a palavra dos nossos corações nesta noite nós repreendemos. Toda operação das trevas contra nós seja nada nessa noite no poder do nome de Jesus. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos a alegria da nossa salvação. O nosso coração tem contentamento nessa noite. Muito obrigada, Pai. No poder de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar João, capítulo 1. O que nós temos que entender? João, capítulo 1, a partir do versículo 14. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O que nós temos que entender? Que em Adão ele gerou uma raça caída. Todos nós nosso primeiro nascimento foi gerado de Adão. E Adão, a única coisa que Adão consegue gerar é uma raça caída. Jesus não, gerou uma nova raça para Deus.
Nós somos gerados de uma outra semente incorruptível. Então você tem que pensar hoje em quem você se tornou. O potencial da vida de Deus em você. Você não é qualquer pessoa. A vida de Deus está dentro de você. Então você tem que pensar assim. O que Jesus disse? Jesus viveu 33 anos nessa terra. O ministério dele durou 3 anos e foi poderoso. Então o que ele veio fazer na terra? Você quer conhecer a Deus? Temos que aprender a olhar para Jesus. Jesus significa exatamente o pensamento de Deus para cada um de nós. Quem crê em Deus, automaticamente crê em Jesus. Se não crê em Jesus, não crê em Deus. Se alguém fala para você, olha, eu creio em Deus, mas não crê em Jesus, então ele não crê. Tem pessoas que não entendem, jamais vão entender o Espírito Santo. Por quê? Porque não nasceram de novo. Você não pode querer que uma pessoa entenda sobre a vida de Deus se ela não nasceu de novo. Ela é como aquela terra árida, ela não entende. É que nem você desejar que o cachorro fale. O cachorro nunca vai falar, ele pode latir. Ele não é tua família, você pode dizer, é meu filho, mas ele não é. É falso. Agora, aquele que é gerado de você é seu filho. Então nós temos que começar a pensar de maneira correta. Por que é bom pensar de maneira correta? Para você não ser enganado. Você não pode mais levar a sua vida de qualquer jeito, achando que você tem todo o tempo do mundo. Qual é o seu tempo na Terra? 120 anos? Ponto. Agora pensa na eternidade, porque a vida continua. Então pensa nas pessoas que partiram, que você amou antes de você, que nasceram de novo. Elas estão vivas nesse exato momento enquanto eu falo com você. O meu pai está vivo. Só que eu não posso falar com ele, nem ele pode falar comigo, porque os mortos não voltam. Mas eles estão vivos. Só falta, daqui a pouco eu chego lá, não cheguei ainda. Eu tenho ainda 120 anos. Eu tenho menos de 60 anos para atingir os 120. Eu tenho um tempo na Terra. Então comece a pensar assim, ó, eu sou do céu, estou morando temporariamente na Terra. Vai ficar mais fácil para você levar a sua vida. Porque tudo passa menos a palavra. Então Deus conta com você e comigo. Você tem que começar a entender o que Deus deseja. Ele deseja ser tudo para você. Ele deseja que você ande exatamente naquilo que Ele providenciou para você. Então vamos para João capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler do 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha o versículo, vou pular para o versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Vamos pensar aqui, ó. Jesus se fez carne e habitou no nosso meio. E tinha um plano para ele habitar no nosso meio. Revelar Deus para você. Tudo que você vê no Antigo Testamento, a arca de Noé. A arca significa Cristo, a salvação é sombra de Jesus. Todos aqueles que entraram na arca foram salvos. Muitos não aceitaram. A grande maioria não aceitou. Mas naqueles 40 dias de chuva e tempestade, muitos com certeza se arrependeram e creram que realmente Noé estava falando a verdade. Eu creio, estão no céu. Mas muitos foram como aquele ladrão na cruz. Ah, se realmente você é Deus, desce da cruz. Salva a você mesmo e todos nós. Só que a palavra de Deus, ela é a verdade, nós temos que crer nela. Nessa noite, com certeza, você deve estar passando algum tipo de afronta, de confronto da sua fé.
Que Satanás vem matar, roubar e destruir. O que ele quer matar, roubar e destruir? A palavra de Deus na sua vida. Ele quer te parar, ele quer te congelar. É por isso que nós não podemos dar ouvidos às doutrinas erradas, porque as doutrinas erradas combatem a nossa fé. Por que eu estou voltando sempre a essa base do Jardim do Éden? Para você entender que Deus é bom. Deus não manda doenças para você, Deus não tira seu dinheiro, Deus não mata pessoas. Por que Deus iria matar uma mãe de um bebezinho agora? Então a gente ouve aquelas histórias, Deus queria que ela fosse uma estrelinha no céu. Deus precisava dela lá na eternidade. Não, Deus não precisava dela. Nós fazemos muitas coisas que diminuem o nosso tempo na Terra. Deus não mata pessoas, a morte é consequência do pecado, da queda de Adão. A morte entrou no planeta Terra, não foi porque Deus quis. Adão fez essa escolha. E você tem que entender isso, a essência da sua vida, para você não valorizar aquilo que não tem valor. Não gaste o seu tempo de maneira aleatória. Comece a entender que existe hoje na Terra o ministério do Espírito Santo. Ele está construindo dentro de você. Esse é o ministério dele, esse é o serviço do Espírito Santo. Transformar você de dentro para fora. Nós somos edifício de Deus, nação santa. Então o diabo tem medo de você, o diabo tem medo que você ore. O diabo tem medo que você conheça a grandiosidade do amor de Deus por você. O diabo tem medo que você acredite na palavra. O diabo tem medo que você realmente agarre a fé e confronte a ele com a verdade. Porque que a Bíblia diz? Se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Como que você resiste ao diabo? Com a verdade, porque ele é o pai da mentira. Se você não tem edificação de fé, só existe um jeito de edificar a sua fé. É por meio do batismo com o Espírito Santo, não tem outro jeito. Você pode falar o que você quiser, você pode mostrar os maiores teólogos da Terra. Vamos ver a prática, temos que ter a prática. Comece a pensar, quando Jesus voltou para o Pai, ele disse, eu vou enviar alguém para estar com vocês. O Espírito da verdade que vai ensinar vocês toda a verdade. Que verdade? Que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus prospera, que Deus é bom, que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus é fiel, que Deus não mata pessoas, que Deus não tira seu dinheiro. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Você mesmo. Você é o problema. Porque ou você vai crer na palavra, ou você não vai crer na palavra. Quer ver? Segura João para mim. Vamos para Jeremias. Jeremias 17. Antes de pegar Jeremias 17, pega Jeremias 9, versículo 23 e 24. Eu quero que você compreenda, nessa noite Deus não é contra você. Não importa que você tenha feito tudo errado, tudo errado. Você escolhe nessa noite a verdade da palavra de Deus, crer nessa verdade. Se torne essa palavra. De que jeito? Passe tempo com Ele. Passe tempo com o teu Pai Celestial. Leia a palavra, se interesse pela palavra. Coloque a palavra de Deus em prática. Você não é fraco, você é forte nele. Aquele que está em você pode todas as coisas. Você não precisa de dinheiro, você precisa de crer que Ele é a tua riqueza. É isso que você precisa crer. De que você não tem falta de nada. Olha só Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha Jeremias 17.
Versículo 5. Sempre haverá uma escolha, sempre. Adão fez a escolha errada. E toda raça humana nasce caída, uma raça, ele só gera uma raça caída, uma raça morta. Mas em Cristo, todos nós fomos levantados, ressuscitados diante de Deus. O nosso homem interior ganhou vida. E aonde está a nossa nova natureza? Dentro do nosso homem interior. A nossa nova natureza não vai crescer, ela é como uma semente, contém tudo. Todo conhecimento está dentro da nova natureza. Quem tem que crescer? O nosso homem interior, amadurecer. E como que eu amadureço, Rita? Como que eu consigo amadurecer? Orando no Espírito Santo. Deixando ele transferir todo o conhecimento para o teu homem interior, para a mente do teu homem interior. Como que você consegue amadurecer? Ouvindo a instrução, tendo o coração manso para ouvir e o coração humilde para obedecer a instrução. Deus tem uma saída para você e para mim nessa noite, não importa qual seja o teu problema. Tudo que você tem que fazer é ouvir a instrução dele, não questionar a instrução. Ouvir a instrução e fazer a escolha de obedecer a instrução. Isso vai ser mais fácil. Você vai andar rápido. Você vai correr rápido. Porque ele é aquele que faz todas as coisas. E olha só, em Jeremias 17, ele fala algo maravilhoso. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque essa pessoa que se aparta de Deus será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Dois tipos de pensamento, dois tipos de pessoas. As pessoas que resistem à verdade, elas nem conseguem ser abençoadas por Deus. Por quê? Porque elas resistem à verdade, são orgulhosas, não têm o coração humilde. Quantas vezes Deus quis te abençoar e você não quis? Quantas vezes Deus quis me ajudar e eu não quis a ajuda dele? Porque eu quis fazer do meu jeito. É por isso que Jesus é o nosso padrão. Vamos voltar para João. Jesus é o nosso padrão. Ele é o nosso único padrão. Olha o versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, olha só, o versículo 14 se completa no versículo 18. Jesus se fez carne e veio e habitou no nosso meio. Ele se revelou como homem, mas ele trouxe a imagem de Deus para nós. Tudo que Jesus veio fazer foi fazer a vontade do Pai. Tudo que você tem que fazer, a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai para você nessa noite? Se você olhar para Jesus, você vai descobrir. A vontade do Pai é que você ande brigada com seu marido? Não. Ele é o príncipe da paz. A vontade do Pai
é que você morra trabalhando de sol a sol. Ele fala assim, aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Busca em primeiro lugar o meu reino, Rita. Busca me conhecer, o resto te será acrescentado. Então o que você faz? Ah, não. Deus ajuda quem cedo madruga, não é assim que o mundo diz? Mas ele fala, aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Então quem que está certo? Será? Estou dizendo, Deus diz que o preguiçoso, ele deseja, mas ele nunca tem, porque ele é preguiçoso. Ele tem inveja do outro, ele quer aquilo que o outro tem, mas ele tem preguiça, ele não faz. Não estou falando sobre isso, estou dizendo o seguinte, que se você buscar, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus para a sua vida, o resto te será acrescentado. Então você é uma mulher casada, o que Deus quer que você faça? Que você ande como uma mulher casada, virtuosa, com vestes de força e dignidade, que faz bem ao marido todos os dias da vida dele, que tem palavras de sabedoria, que fala, a instrução da bondade está na língua dessa mulher. Ela é uma só carne com o seu marido, mas ela é um só espírito com Cristo. Ela não vai perecer porque o marido quer perecer. Pelo contrário, a mulher santa santifica o marido. O homem santo santifica a esposa. Então você é aquela mulher virtuosa que edifica seu lar. Você não é a tola que destrói tudo com seu comportamento errado. E você, homem casado, quem você é? Você é um homem de mãos santas, que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E por ela se entregou com amor sacrificial. Você tem um cabeça, que é Cristo. A mulher nunca deve tomar o lugar do marido. Cada um tem o seu próprio papel. Ele é o sacerdote, ele é o cabeça. Quando se inverte o papel, não dá certo. É prejuízo. Então comece a entender que tem algo muito importante, você que ainda não se casou. Se fosse você, eu buscava primeiro, se você é um cristão, uma cristã, busque em primeiro lugar, antes de se casar, o teu chamado. Porque se você casa com a pessoa errada, vai comprometer a tua vida em Deus. Vai ser muito difícil. Vai ser pesaroso. Vai te atrapalhar. Então você tem que, em primeiro lugar, se fortalecer em Deus. Nós temos que entender que tudo que Deus diz é para o nosso próprio bem. Olha só, então Jesus veio fazer a vontade do Pai. Pega João 5 comigo. Versículo 30. Jesus é o nosso padrão nessa noite, para tudo que nós fazemos. Olha o que ele diz, ali veio assim, a Bíblia diz, Jesus veio revelar Deus para nós. Ele veio buscar o perdido, aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. E ano após ano, dispensação após dispensação, Deus buscou você e a mim. Hoje nós estamos numa dispensação de tempo chamado graça. Hoje você tem que entender que não existe mais nada a fazer. Você quer ser curado? Ande nessa verdade de cura, glorificando a Deus, adorando a Ele, dizendo, Pai, eu te amo, eu te adoro. Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim. A Tua palavra é vivificada em mim, Pai. A Tua palavra destrói as mentiras de Satanás no meu corpo. Eu posso andar curada, eu posso andar sarada. Não existe nada que seja demasiadamente difícil, Pai. É provisão, Pai, eu te agradeço, o Senhor me enriqueceu em Cristo. Eu não tenho falta de nada. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais você vai submeter a tua carne à verdade. Sabe quando as pessoas dizem, eu orei, eu senti a presença de Deus. O que foi que aconteceu? Deus conseguiu rasgar, ultrapassar a carne dela e vir para fora. Lembra, a sombra de Pedro curava
Aonde ele passava, tamanho era a vida de Deus fluindo de Pedro, rompeu a carne dele, ultrapassou a carne dele. E é isso que Deus quer que eu faça, que eu submeta a minha carne, a mortificação, para ela não me atrapalhar, porque Deus não pode se manifestar mais, porque a nossa carne atrapalha. Tem muito de carne em nós ainda. Por isso que o avivamento, ele não se manifestou com tanta força como deveria. Nós temos que entender que existe um mundo espiritual, você luta contra um adversário que já foi derrotado pela cruz de Cristo. O diabo, ele está te observando, não pense que ele não está te olhando. Eu não sou pastora? Sim, você não é uma pastora. Mas você é nascida de Deus, então você é perigo para ele. No mundo só tem 2 tipos de pessoas. Aquele que nasceu de novo, aquele que ainda não nasceu de novo. Aquele que ainda está na família de Adão, aquele que já está na família de Deus. Só existem 2 tipos de família no mundo, família de Adão e família de Deus. Hoje nós estamos na família de Deus. Salvação se perde? Sim, se perde. Como que eu posso perder a minha salvação? É fácil? Não, não é fácil perder. Eu vou perder a minha salvação insistindo na prática do pecado e seguindo doutrina errada. Doutrina errada mata, destrói a tua fé. Comece a pensar na vida abundante que está dentro de você. Comece a se enxergar, a se ver como filha de Deus, filho de Deus. Nada pode deter a vida de Deus em nós, senão nós mesmos, impedindo isso. Então pensa, nessa noite, o que Deus quer? Olha só o que Ele deseja, João 5,30. Em nada posso fazer de mim mesmo, Jesus está dizendo. Na forma por que ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, qual é o segredo? Não buscar a sua própria vontade, mas buscar fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você se pareça cada vez mais com Jesus. Que a imagem de Jesus resplandeça cada vez mais em você e em mim. Que quando o mundo olhar para você, ele veja Jesus. E que o poder de Deus se manifeste por meio de nós, curando, ressuscitando, libertando. E nessa última, e tem outra dispensação do tempo, no tempo do milênio vai chegar, é uma outra dispensação, outro jeito de ser salvo, mas na nossa dispensação haverá o avivamento que vai perdurar até a segunda vinda de Jesus. Para a gente poder suportar todas as coisas. Então, comece a se edificar, a se fortalecer, a remir o tempo, porque os dias que estamos vivendo não são dias bons, ou você ainda não percebeu? Pega João 12, vamos para frente um pouco. 44. Eu quero que você valorize a vida de Deus em você. Quero que você passe tempo orando, dê um tempo para Deus. É impossível haver uma transformação se você não se entregar para Deus, pegar um pedaço do dia, do seu tempo de 24 horas, estar com seu Pai Celestial. Comece lendo a Bíblia, comece orando em língua 5 minutos. Nós temos aquele site que você pode transformar num aplicativo no teu celular, parcerosdeoração.com.br. Você vai encontrar ali, fala masculina e feminina, 15 minutos, 30, 1 hora, 2, 3 horas, orando em línguas. É o seu parceiro de oração em línguas. Ele vai estar orando em línguas, você pode escolher uma voz feminina ou masculina. E você vai passar tempo orando junto com o teu parceiro de oração, porque ele vai te encorajar. A não pensar que você está inventando, você não está inventando. O diabo é o maior interessado que você não ore em línguas. Você precisa entender que não basta ser só batizado com o Espírito Santo.
Você precisa sentar e orar. Você precisa passar tempo orando em línguas. Você precisa fazer isso, porque isso também é uma prática de mortificação, de trazer revelação para você, encorajamento. E você vai perceber que quando você enfrenta determinadas situações, você não vai encontrar mais aqueles sentimentos que te barravam, que te seguravam. Você vai perdoar com mais facilidade, você vai crer com maior facilidade. Se tem algum tipo de problema, ore em línguas. Deixa o Espírito Santo ser a tua resposta. Você está angustiado? Ore em línguas. Está triste? Ore em línguas. Está com dificuldade de relacionamento? Ore em línguas. Você precisa se edificar na sua fé santíssima. Não tem outro jeito de se edificar se não passarmos tempo orando no Espírito Santo. Você precisa compreender isso e abrir mão de doutrina errada, de religião. Deus não é uma religião. Deus é família. Somos família de Deus. Entenda que você é sal da terra, luz do mundo. Você não faz parte de uma religião, você faz parte da família de Deus. Você é membro do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Onde ele está hoje? No céu. Vocês são os ramos. Onde vocês estão? Na terra. Por meio dos ramos, a videira flui a vida. E vem o quê? Onde que os frutos brotam? Nos ramos. Comece a entender que a sua vida, ela não é qualquer vida. É a vida de Deus em você. Então, olha só, vamos lá. Aleluia. Versículo 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, quando você enxerga Jesus, está enxergando Deus. Quando Jesus curou o leproso, era Deus curando o leproso. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, era Deus multiplicando pães e peixes. Quando Jesus disse, aguardem em Jerusalém, vai vir o Espírito Santo, vai vir um Pentecostes, era Deus falando isso, prometendo isso. Continuando. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem crê em Jesus, onde estão as trevas? Na antiga natureza, que não enxerga, que não vê. Antiga natureza, o homem natural não entende as coisas de Deus, ele não consegue entender o Espírito Santo. É que nem você querer que um cachorro entenda determinadas coisas, ele não entende. Por mais que você fale, ele não entende. Ele tem uma natureza de cachorro. Cachorro late, cachorro não fala. Cachorro anda de 4, não anda de pé. Ele tem uma outra natureza. É que nem você querer que peixe viva fora da água. Ele não consegue. Ele vai morrer. Ele tem a natureza de peixe. É que nem você olhar para um pássaro voando. Quem ensinou o pássaro a voar? A natureza dele. Você tem a natureza de Deus. Por isso você pode produzir frutos do seu homem interior. Quais frutos você pode produzir? Olha só, vamos para Gálatas. Aleluia. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos pegar Gálatas 5 a partir do versículo 19. Aqui Paulo está dizendo, ande, Rita, na sua nova natureza. Se você andar na sua nova natureza, você vai ser guiada por ela. E ele começa a dizer quais são as obras da carne. Olha só, quais são as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Não dá para expulsar isso, porque isso é carne. Como que eu vou expulsar os ciúmes de você? Você vai ter que mortificar os ciúmes. É você que tem que mortificar, colocar ele em morte, porque é uma obra da carne. Você tem que começar a entender que prostituição é operação na carne. Não dá para expulsar aqueles desejos. Você tem que mortificar esses desejos. De que jeito que eu mortifico? Jejuando, lendo a palavra e orando no Espírito Santo. Você tem que praticar o jejum. Você tem que ir para cima da sua carne. E olha só, mas o fruto do Espírito é o fruto do Espírito. O fruto do homem nascido de novo. Aqui não é o fruto do Espírito Santo. Esse Espírito aqui é o seu homem, é o homem interior nascido de novo. Olha o que ele produz, olha os frutos de você nascido de novo. Amor, alegria. Então você tem alegria? Sim, da sua nova natureza. A alegria do Senhor é a minha força. Então você é alegre? Sim. Eu posso estar feliz? Felicidade é uma coisa temporária, mas eu tenho alegria que é permanente. Você acha que Paulo estava feliz de ficar preso naquela masmorra lá, passando o esgoto da cidade? Não. Ele tinha alegria da salvação dele. A carta de Filipenses, quando ele escreveu, com certeza ele não estava feliz. Ele estava alegre. Porque ele tinha fruto do seu homem interior. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia quem ele era. E como que Paulo chegou a ter tanta revelação de Deus? Ele conta em 1ª carta aos Coríntios 14, eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vós. Ele passava tempo orando no Espírito Santo. Você quer conhecer mais de Deus? Ore mais em línguas. Você quer conhecer todo o plano de Deus para a sua vida? Ore mais em línguas. Leia mais a palavra, medite na palavra. A meditação é algo extraordinário, é sobrenatural. Quando você menos imagina, a carta toda explode dentro de você e você entende aquilo dentro de você. E aí a cura se manifesta, a riqueza de Deus se manifesta na sua vida, porque você entendeu quem você é. Então é importante você conhecer a verdade libertadora. Olha o que ele diz: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você é nascido de Deus, ande nesse novo nascimento. Volta para João. Aleluia. Eu estou terminando, eu quero terminar, quero conseguir chegar em Tito. Olha o versículo de João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, João 12, 47. Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Por que Jesus não veio julgar o mundo? Porque o mundo já foi julgado, lá no Jardim do Éden. Já foi julgado o mundo. Ele está morrendo. Ele vai ser destruído, foi o julgamento. Tudo que Deus entregou para Adão será destruído. Então ele não veio julgar, ele veio salvar você e a mim. Quem me rejeita, ele diz, não, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Olha João 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha só, da mesma maneira que Deus estava em Jesus, a vida de Deus estava em Jesus, e essa vida de Deus que estava em Jesus está em mim, está em você, por meio da nova natureza do nosso homem interior nascido de Deus. Então, tudo que Jesus fez, ele fez, na realidade, foi Deus fazendo por meio dele. Então, o que Deus quer de mim? Ele quer usar a minha vida, que não é mais minha, para ele entrar nos meus sapatos e sair por aí fazendo o que ele quer, curando, libertando, anunciando o evangelho com poder. Para terminar, pega Tito, vamos para frente. Tito, capítulo 2 de Tito. Olha a definição de graça. Está no versículo 11 e no versículo 12. Depois de Timóteo, você vai encontrar Tito. Adão deu origem a uma raça caída. Jesus é uma nova raça. Você pertence a uma nova raça. Comece a se enxergar dessa maneira. Não tem nada com a antiga pessoa que você era, a antiga natureza. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer que todos sejam salvos. Aleluia. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Porque se você ler o primeiro versículo de Tito 2, você vai ver que Paulo começa dizendo assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós temos uma doutrina, o ensinamento de Cristo. E Cristo apontava para o Pai. O Antigo Testamento apontava para Jesus. Era a sombra dele. Hoje você está no verdadeiro. Então, nessa noite, vamos experimentar desse poder. Vamos no seu lugar mesmo, não deixa nada te atrapalhar. Pensa, Deus me ama, a vida dele está em mim. Por que eu estou sobrecarregado, preocupado, ansioso, nervoso, com medo? Por quê? Tudo o que eu tenho que fazer é ser como Jesus, um coração manso e humilde. Manso para ouvir a instrução. Qual a instrução? Perdoa. E como que é ser humilde? É praticar o perdão. Andar mais uma milha? É uma escolha, você não é obrigado. Mas se você escolhe pela vida, você vai ter frutos maravilhosos. Então, perdoa, não importa quem seja o que tenha feito, perdoa. Escolha perdoar, escolha abençoar, para de falar mal das pessoas. Para de ser aquela pessoa que joga um contra o outro. Lembra
O invejoso tem podridão nos ossos, não é no outro. Quem é invejoso, os ossos dele são podres. Começa a entender que existe uma vida abundante para nós, que você é trabalhador do reino de Deus tanto quanto eu. Tem práticas espirituais para você fazer. Aliás, batismo nas águas é uma delas. Nós temos já um lugar maravilhoso para você ser batizado. Se você não foi ainda, escolha a prática da fé. Seja batizado, obedeça a palavra de Deus. Batismo é um mandamento? Vamos orar nessa noite. Eu quero que você feche teus olhos, não importa quem está do teu lado. O que nós vimos hoje na palavra? Que você e eu temos uma vida dentro de nós. As coisas velhas ficaram para trás. Você pode mudar todo o curso da tua vida agora, nesse exato momento. Você pode mudar tudo nesse exato momento. De que jeito? Obedecendo a palavra. Crendo na palavra, confiando na palavra. Não importa o que você está enfrentando, você que está comigo pela internet. Não importa, não olhe o que o seu homem exterior está dizendo para você. Olhe o que a Bíblia diz para você. O que a Bíblia diz? Deus é por você. Deus é amor. Deus não veio te julgar, Ele veio te salvar. Ele quer que você escolha abandonar o pecado. Ele quer que você se arrependa do seu mau caminho. Ele quer que você se arrependa do seu mau caminho. Que você reconheça que fez errado. Que você reconheça que Ele é o Senhor, que Ele está aqui para endireitar as tuas veredas. Só Ele pode endireitar as tuas veredas. Fecha teus olhos, preste atenção em você. Olha teu coração nessa noite, deixa quem está do teu lado, não importa, é a tua grande oportunidade de se conectar ainda mais com teu Pai Celestial. No teu lugar, comece a dizer para Deus que Ele é a tua vida, que você o ama, que Ele é tudo para você, que não existe um Deus melhor, que não existe um Deus maior. Que Ele é todo suficiente, que você não tem falta de nada, Ele é o Senhor que te sara, Ele é tua cura, não importa o que o médico tenha dito, não importa os resultados, simplesmente creia, confesse, vá para cima da mentira de Satanás, rasgue tudo isso, porque a cruz rasgou isso, diga para Deus que Ele é a tua cura. Diga, Jesus, Tu és minha cura. Jesus, Tu és meu milagre. Jesus, Tu és a minha provisão. Jesus, Tu és o meu celeiro farto. Jesus, Tu és meu libertador. Jesus, Tu és todo o suficiente para mim. Jesus, Tu és a minha alegria, Jesus. Tu és a força dos meus braços, Jesus. Tu és o meu salvador. Tu és o meu curador. Tu és aquele que me abençoa o tempo todo. Tu és a vida de Deus em mim. Muito obrigada, Jesus, porque eu posso perdoar sim, eu posso andar na alegria. O meu coração não é amargo, o meu coração é doce, porque o teu coração é doce, Pai. O meu coração é manso, o meu coração é humilde, porque eu sei em quem eu tenho crido. Tu és aquele que tem me abençoado em tudo que eu faço. Muito obrigada, Pai. O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. O Senhor é a força dos meus braços. O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. O Senhor é aquele que me cerca com alegres cantos de livramento. Tu és aquele que me coroa de graça e misericórdia. Tu és aquele que caminha comigo pelos pastos verdejantes. Tu és a minha resposta. Tu és a minha resposta. Eu te adoro nessa noite, Tu és a minha resposta. Eu te adoro nessa noite, Tu és a quebra das cadeias sobre mim, Pai. As cadeias não podem me segurar. Eu te adoro nessa noite, Tu és aquele que quebra as cadeias. Elas não podem me aprisionar, elas não podem me deter.
Eu te adoro, Pai, eu te louvo nessa noite. Santo, santo, santo. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus glorioso. Tu és a força dos meus braços. Eu não tenho medo. Eu não vou perecer. A tua palavra diz que todo aquele que em ti confia, dupla honra terá. O meu coração está cheio de alegria nessa noite, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu trago dentro de mim um canto de vitória. Eu trago dentro de mim um canto de vitória. O teu braço não é curto para que não possa nos alcançar nessa noite. O teu braço não é curto para que não possa nos alcançar e nos tirar de lugares de fraqueza. Grande e poderosa salvação alcançou a nossa casa um dia. Muito obrigada, Pai, pela nossa casa que é abençoada. Muito obrigada pela tua boa mão sobre a nossa casa. O Senhor é Deus que nos abençoa. Tu és aquele que nos abençoa. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. De nada temos falta. O Senhor tem nos abençoado e tem nos prosperado em tudo. O nosso coração é grato. O Senhor tem provido tudo para nós. Nós temos o que comer, nós não temos medo. Nós temos contentamento e muita alegria, porque temos um Pai celestial. E para nós é honra poder chamá-lo de Pai. Tu és o nosso Pai amado. Nós dizemos nesta noite, diabo, mentiroso, todo o teu cenário mentiroso que você colocou diante dos nossos olhos, esse cenário mentiroso, diabo, que você colocou entre nós e a nossa parentela. Esse cenário mentiroso que você colocou entre nós e a nossa família. Esse cenário mentiroso, diabo, que você colocou nos nossos relacionamentos. Esse cenário mentiroso pega fogo nessa noite, é destruído. Tu és aquele que abençoa a nossa casa, Pai. A nossa casa é abençoada. O nosso casamento é abençoado. Os nossos relacionamentos são abençoados. Os nossos vizinhos são abençoados com grande e poderosa salvação. A nação brasileira é abençoada. Pai, nessa noite, Senhor, levanta homens e mulheres corajosos que te amam na nossa nação, Pai. Levanta homens fortes, mulheres corajosas que te amam, Senhor, que conhecem a tua palavra. Nós não vamos perecer. O Senhor é bom, fiel e justo. A nação brasileira é abençoada. E quando o Senhor abençoa, Pai, nada pode amaldiçoar. Senhor, envia anjos lutando pelo Brasil nas regiões celestiais. Envia anjos nessa noite pelejando pelo Brasil, Pai. Toda artimanha de Satanás contra a nação brasileira seja nada, Senhor. A tua palavra diz que quando o povo clama, o Senhor é a nossa resposta. O Senhor é presente na angústia. O Senhor é presente na angústia. A nação brasileira não vai perecer. Nós levantamos um clamor nessa noite, Pai. Salva a nação brasileira de homens sanguinários, homens corruptos, Pai. Livra a nação brasileira de homens sanguinários, homens corruptos que buscam destruir a nação, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua boa mão, pelo teu cetro de justiça levantado sobre a nação brasileira. Muito obrigada pelo teu cetro de justiça levantado sobre a nação brasileira. Nós cremos, Pai, no poder da mudança. Nós cremos em uma nação avivada. Nós cremos na prosperidade, Pai, no avivamento do Brasil. Nós cremos, Senhor, a nossa cidade é abençoada. É o Senhor operando poderosamente a favor do teu povo na nação brasileira. É o Senhor que nos dá livramento do mal. É o Senhor que guarda os nossos pés dos laços de Satanás. Muito obrigada por essa noite poderosa, noite maravilhosa, noite de cura, noite de milagre, noite de transformação, noite de mudança, Pai. Na vida de cada pessoa que está comigo nessa noite. É uma semana poderosa, é uma semana poderosa de resgate, de mudança, de prosperidade. Nós não temos medo, Senhor. O nosso coração é grato. O nosso coração é grato. O Senhor é bom para nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Lembrando que dia 12, sexta-feira, estaremos aqui das 8 da manhã às 6 da tarde, só para orarmos em línguas. Se você puder estar conosco, venha, vem passar um tempo. Guarde no teu coração que Ele é a tua vida, que Ele é tudo para você. Então não tenha medo. Aquele que está com você é poderoso para fazer sempre, infinitamente mais. Então confia nele de todo o teu coração. Ele não quer te machucar, ele não é contra você, ele é por você. Amém? Noite abençoada para nós.